se ele estivesse ao pé dela, mas tão longe e demorasse tanto, e ao mesmo tempo, contra a sua vontade, a certeza daquela ausência dava-lhe uma sensação de liberdade. A ideia de se poder mover à vontade nos desejos, nas curiosidades, enchia-lhe o peito de um contentamento largo, como uma lufada de independência. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e a resenha de Primo Basílio, de Eça de Queiroz, escrita em 1878. Antes de eu fazer qualquer comentário, eu preciso dizer que se você tem essa edição, pode se desfazer dela, tá? Porque no vídeo da primeira parte, do primeiro semestre, os livros do primeiro semestre do desafio Livros para tal ano, que no caso é 2020, eu disse que eu ia me aventurar sim a ler na edição da Martin Claret, porque, ok, eu já tinha lido O Corcunda de Notre Dame por essa edição, e eu não entendia nada. Depois eu descobri que era a minha edição o problema, e eu me desfiz do Crime e Castigo, porque eu disse, é um clássico, pelo que eu sei, complexo, então não quero nem me arriscar a não entender. E falei naquele vídeo que eu ia me arriscar nessa edição da Martin Claret, porque a obra original é em língua portuguesa, então não é difícil você manter, independente da edição, uma leitura inteligível. Mas aparentemente eu estava enganada, porque eles conseguiram. Eu acho que eu não cheguei a ler 15% nessa edição aqui, porque além da gente ter muitos erros de digitação mesmo, e que fazem com que a coisa fique bastante penosa, vão ter uns erros assim que eu fiquei assim, não, tipo, num diálogo, duas frases estão na mesma linha, e isso aconteceu uma vez, eu tentei interpretar de um jeito. Quando aconteceu de novo, eu disse, mas não faz o menor sentido, a mesma pessoa não tem como falar essas duas frases e tal. E aí eu fui, na minha promoção de 2 meses gratuito do Kindle Unlimited, eu fui, peguei lá edição qualquer, acho que é a primeira que eu peguei, e vi que lá naquela edição tá uma frase embaixo da outra, né, fazendo a distinção. E não como tá aqui, como se fosse uma pessoa falando as duas coisas, que são até contraditórias. Eu disse assim, eu não vou ficar atirando no escuro para saber ou para entender o erro do outro, para tentar consertar o erro do outro. Então, por mais que seja uma obra em língua portuguesa, eu não recomendo essa edição. Aí, a partir de agora, então, quando eu for ler algum trecho, eu vou pegar o meu Kindle, que eu até carreguei, olha que milagre. Que livro incrível! Ele tá muito pau a pau com O Chamado Selvagem como melhor leitura até agora de 2020. Mas que aqui conta, então, a história do Primo Basílio. A gente é logo apresentado ao casal Luísa e Jorge, que é um casal assim que tá com poucos anos de casado, né? Tem um certo frescor no casamento, mas assim, ele é engenheiro e gosta de ter, sabe, tipo um sarau na casa dele, vão lá, uma festinha, lê alguma poesia, canta uma musiquinha, essas coisas todas. Existe até um dramaturgo que eu esqueci o nome dele, vou pegar agora, acabei de pegar, o Ernestinho. Então, numa dessas festas, numa dessas reuniões do Ernestinho, que é o dramaturgo, vai lá e apresenta a peça que ele está ensaiando. Que, enfim, é uma peça lá que no clímax, perto do clímax, o marido descobre a traição da esposa e resolve matá-la por causa disso. Metade da festa. Parabéns, é isso mesmo, tem que fazer. Inclusive o Jorge, que é um cara bem calmo, a gente diria, né? Que eu até fiquei assim, nossa, ele é a favor, né? E a outra metade da festa é a favor do perdão para a traição para a esposa. E a gente é informado pelo jornal que o primo Basílio vai chegar, o primo de Luísa. E nesse meio tempo o Jorge ele precisa se afastar, ele é um engenheiro, então vai para o interior a trabalho, passar a princípio cerca de 1 mês. Então o primo Basílio chega no momento que o Jorge não está em casa, ele chega para balançar a Luísa. Aí ele começa relembrando, né, as memórias, eles foram namorados na adolescência e eram de famílias próximas, então vai relembrando, vai fazendo ela ficar saudosa, essas coisas todas. E ele também, ao mesmo tempo, vai mexendo um pouco com fundamentos éticos e morais, eu diria. Olha o que o narrador vai dizer sobre o discurso do Basílio. O adultério aparecia, assim, um dever aristocrático. De resto, a virtude parecia ser, pelo que ele contava, o defeito de um espírito pequeno, ou a ocupação reles de um temperamento burguês. E ele vai contando como é a vida na França, e a Luísa, que é uma pessoa muito romântica, vai vendo aquela beleza toda na vida que o Basílio leva. Importante falar da Luísa que ela é um personagem bobo e romântico no início da história, né? Ela é cercada por livros de paixões, de amores incríveis, ou nem tanto, né? Ela vai ler, por exemplo, A Dama das Camélias,
mas ao mesmo tempo que ela tem um pouco mais de pureza pelos livros, ela vai ter uma devassidão na sua amiga Leopoldina, que é casada e troca de amante o tempo inteiro e não tá nem aí pra isso, a cidade inteira sabe, a cidade inteira de fama, Leopoldina o tempo inteiro, o Jorge não gosta nem de a receber em casa, então por esse outro lado ela sabe todo esse histórico da Leopoldina, então ela é meio um turbilhão, né? O Basílio chega, galante, né? Galanteador e enfim. Então, conversa vai, papo vem. E a Luísa cai de amores pelo Basílio, literalmente eles caem ali no, sei lá, num sofazinho e tem ali o primeiro momento de entrega, né? Cai ali até a travessa da Luísa. A Juliana, que é então empregada da Luísa, pega a travessa, pega algumas correspondências que eles trocam, porque o romance vai ficando tórrido, assim, sabe? Mas a Juliana, que é a pessoa que cuidou da tia de Jorge, e cuidou porque falaram pra ela, cuida bem da velha, porque se tu cuidar bem dela e olha que ela é difícil, talvez ela te deixe alguma coisa no testamento. E ela foi lá, se afadigou, sabe? Estourou-se por ela e a velha não deu nada pra ela. Então ela é muito amargurada. O Jorge, quando viu que ela se aplicou muito à tia, disse assim, não vou dar um emprego pra ela. Então é por isso que ela trabalha na casa de Jorge, mas ela e a Luísa não se bicam mesmo. Então a Juliana vai coletando provas, sem a Luísa saber. Na verdade a Luísa acha que está se livrando de todas as provas e a Juliana não. Conforme o romance de Luísa e Basílio avança e o Jorge não volta porque um mês vira 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio, a gente vai vendo uma inconstância até na traição dela, né? De repente o Basílio, ela deixa de ser a conquista, né? Aquele passa a ser só mesmo aquela... Na verdade a gente percebe que o Basílio nunca quis nada sério com ela, né? É um casinho enquanto ele está passando por Portugal, ele está vindo do Brasil, foi enriquecer no Brasil. Na verdade ele foi primeiro regularizar a vida financeira, depois enriquecer no Brasil e volta para Portugal. E é nesse momento de passagem para Portugal que ele resolveu se envolver com a Luísa. Então eles marcam de se encontrar num lugar escondido, sujo, esquecido, chamado Paraíso. Vejam só vocês, eles apelidam aquele lugar de Paraíso, mas a gente não vê nada de paraíso ali nesse sentido, de que eles estão sempre muito inconstantes agora. Basílio é frio, e tem uma frase da Luísa muito boa, porque ela se percebe, né, nesse momento de distanciamento, num desses momentos de frieza, ela vai dizer o seguinte, eu me sinto mais comovida aos pés do meu marido do que do meu amante. Só que uma certa briga dela com a Juliana diz assim, olha que nem todas essas cartas foram pro lixo. E aí a Luísa, meu Deus, estou ferrada. E tá ferrada mesmo, né? A princípio a Juliana tenta pedir dinheiro para o Basílio, só que esse plano não dá certo, porque o Basílio pega logo o pé, assim, primeiro do hotel que ele tá, e depois ela até tenta mesmo com a própria Luísa algum dinheiro. A Luísa, então, percebe que vai ter que fugir com o Basílio para a França. Só que quando ela joga ideia pro Basílio, o Basílio está louca, meu. Não, esquece essa ideia. Isso é coisa fácil de resolver. Você vai se preocupar com isso, só que em nenhum momento ele dá um guia, né? Ele ilumina a mente da Luísa para saber como ela vai resolver essa situação. E vejam só, olha a coincidência. Aí o Basílio é chamado de volta, acho que para a França, se eu não me engano. Ele não vai poder dizer não, sabe? Então ele passa uns dias, chega ali com a Luísa e diz, olha Luísa, eu vou ter que ir embora. Aqui um dinheirinho pra você calar a Juliana, mas eu realmente não posso ficar. Que pena, né? E aí a Luísa diz assim, não quero, que ela já tá chateada, porque ela tá vendo que o Basílio nem se importou com ela. E ela vai. E ela está sozinha, sem o Jorge, sem Basílio, sendo ameaçada pela Juliana. Quando o Jorge finalmente volta, a Juliana aperta ainda mais, né, a ameaça, porque agora ela realmente está vendo que ela vai conseguir algo com o Jorge ali. O dinheiro não é, porque a Luísa não tem dinheiro. Quem tem o Jorge não vai tirar o dinheiro do Jorge sem o Jorge saber. Ela não vai se desfazer das joias, porque joias é aquela coisa, você se desfaz e o marido pergunta, por que você nunca mais usou as joias que eu te dei? E fora que as joias acho que não chegavam nem a metade do valor que a Juliana pedia. E o cachorro voltou a aparecer. Vocês se acostumem com ele. Ainda vou descobrir o nome desse cachorro aí pra falar, pra me retratar ele pelo nome aqui no canal. Só que mesmo não dando dinheiro a Juliana, ela vai percebendo que ela consegue domar a Juliana, porque ela vai dando vestidos, vai dando objetos valiosos, vai folgando, né, a Juliana. A Juliana, de repente, passa a não fazer mais os serviços pesados, é uma outra empregada que faz.
e depois passa a sair quando quer. E quando fica muito trabalho, então, para outra empregada, a Luísa mesmo vai fazer, a Luísa vai varrer uma casa, a Luísa vai tirar uma mesa, a Luísa vai passar roupa. Eu faço tudo isso, gente. Qual é o problema? Brincadeira, a gente sabe que o contexto é totalmente outro. Só que, de repente, o Jorge começa a flagrar a Luísa fazendo todas essas coisas. E por que ela tá fazendo isso? Ela vai dizer, não, a Juliana, tadinha. Desde o início da história a gente sabe que a Juliana tem um aneurisma que ela pode morrer a qualquer momento. Ela tá ficando muito cansada. E aí o Jorge começa a ficar muito irritado com isso. Porque um dia o Jorge chega, a Juliana tá lendo o jornal num canto e a Luísa acho que tá engomando as roupas, que é uma tarefa meio, né, puxada. E aí o fim, ele quer a Juliana embora, demitida, e agora o bicho vai pegar. Né? A Juliana já tinha conseguido, inclusive, até mudar de quarto, ela tinha escolhido um quarto imundo, escondido, ela foi um dos melhores quartos desocupados da casa. Tava todo mundo comentando como a Juliana tava subindo, né? A Luísa manda uma carta pro primo Basílio, pedindo, de uma certa forma, uma ajuda. Ela conversa com a Leopoldina tem uma ideia brilhante, que é, tem um cara que é super afim da Luísa, que faria de um tudo pra ficar com a Luísa. Fica com ele e pede o dinheiro. E o cara ia dar o dinheiro, realmente, quando tava a Luísa e o cara sozinho na sala da casa da Leopoldina, ela dá pra trás, mas até então tava tudo certo. Ela tentou várias vezes pedir dinheiro pro Sebastião, que era o melhor amigo do Jorge, mas sempre dava pra trás, porque é humilhante, né? Você dizer, olha, eu traí teu melhor amigo. Só que agora, ele pedindo a cabeça da Juliana, fica difícil, né? Então ela realmente vai, confessa tudo pro Sebastião. O Sebastião, quando toma as cartas da Juliana, a Juliana fica tão possessa que o aneurisma estoura e ela realmente morre e ele recolhe as cartas. Beleza, amém, é isso daí. Não vai nem precisar acontecer o que acontece no meio do livro, porque, de novo, a Luísa encontra o dramaturgo Ernestinho e ele vai dizer, não, mudei de ideia ao final, agora o marido perdeu a esposa. E a gente acha, então, que isso é uma indicação. Se no início a gente acreditava que ele ia matar a esposa por causa da peça, agora a gente acha que o Jorge não vai matar mais a Luísa por causa da peça também, que a peça mudou o final. Então, mas nem precisa de nenhum final nem de outro, né? Por quê? Luísa não vai nem precisar confessar. Mas lembre-se que a Luísa enviou uma carta para o Basílio que não foi respondida. Ela ficou chateada da vida. Mas a carta chegou, a resposta chegou. Demorou, mas chegou. Chegou no momento em que ela está muito abatida com a morte da Juliana, está meio febril e tal, essas coisas todas. Mas está meio que se recuperando. A carta chega, o Jorge quer e não quer abrir, passa um tempo, ele abre, o Basílio também não é nada discreto e descobre a traição. E agora, mata ou não mata? Qual é o final da peça que a gente vai descobrir, né? Na vida real? E ele até, como é que eu posso dizer, não fala porque ainda está convalescendo. E a gente aí você já pode, né, acreditar no final aí. E passa um tempo, então, quando ela já está praticamente boa, mas ele também não consegue ser indiferente a tudo que ele deu. E ela está sempre perguntando, o que foi? Você está diferente? Quando ele vê que ela realmente está 98% boa, ele quer saber, é isso aqui, e fala tudo. Minha filha, aí a Luísa passa muito mal na hora, e dali ela vai piorando, 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 até que ela morre mesmo. O final da peça, de uma certa forma, conforme ela vai piorando, ele vai perdoando a Luísa. Então a gente tem os dois finais juntos, né? Porque ao mesmo tempo que ele perdoa a Luísa também morre. Horrível. E aí nosso primo Basílio volta para visitar a priminha em Lisboa. Por quê? Né? Por que não? Passando por ali. Aí ele descobre que ela morre. Fica chateado, fica um pouco contrariado, sabe? Logo ela vai morrer? Como ousas, Luísa, né? Quase isso. Mas olha o final do livro, o Cafajeste. Quando é Cafajeste? Eu vou chegar lá assim que o Tino deixar. Contrariado, ele conta pro amigo dele que estava sabendo de toda a tramóia que ele tinha feito, que estava com ele, inclusive, na primeira visita a Luísa. Ele vai dizer, quando conta pro esse amigo que a Luísa morreu, que ferro, podia ter trazido a Alfonsine. A Alfonsine é uma das ficantes dele na França. Quer dizer, ele podia ao menos, já que ele não vai ter a Luísa, podia ao menos ter trazido alguém da França, né, para passar esse tempo com ele, alguma mulher da França. E foram tomar xerés à taverna inglesa. Assim terminou de fazer essa indiferença brutal. Que assim termina meu resumo também. Mas
É um livro incrível, eu recomendo bastante ele, não só pela história em si, mas pela escrita maravilhosa do S. Eu confesso que em alguns momentos, assim, são palavras pra mim, muito novas, então de vez em quando o texto quebrava, assim. Mas a curiosidade de avançar era maior, e aí eu continuava. Engraçado, muito engraçado, é que a música Aquarela do Brasil tem uma palavra, né, que eu sempre quis saber o que significava, que é "Oh, esse Brasil lindo, trigueiro, é o meu Brasil brasileiro". Eu sempre queria saber o que era trigueiro. Claro que não era de intriga, da pessoa estar intrigada, mas eu sempre associava que era uma pessoa que estava intrigada, um país que estava intrigado, mesmo sabendo que não era, mas é porque a pronúncia era parecida. Descobri porque o S repete muito essa palavra que eu tive que ir atrás, que trigueiro é uma pessoa morena. Quer dizer, é algo moreno, uma pessoa trigueiro, o país trigueiro, aí eu gostei. Mas o Essa também vai fazer suas críticas, ele usa a Leopoldina para fazer críticas, né? Essa amiga mais saidinha da Luísa. A Leopoldina vai ter uma das frases que mais revela as posições sociais na história, a divisão mais primária da coisa, que é entre homens e mulheres. Eu vou ler. Ela diz assim: "Ah", exclamou, "os homens são bem mais felizes que nós. Eu nasci para homem. O que eu faria?" E mais pra frente ela diz: "O homem pode fazer tudo. Nada lhe fica mal. Pode viajar, correr aventuras. Sabes tu, fumava agora um cigarrito." Então, já essa liberdade para o homem maior na sociedade, ela vai tendo esses comentários muito salpicados aí, né, como é que eu posso dizer, de uma verdade muito cruel, assim, né, porque ela nunca é benquista nos lugares por causa desses pensamentos. Inclusive a Luísa vai dizer, numa dessas reflexões, quando ela está meio fria com o Basílio, que ela entende agora a Leopoldina, que na verdade ela está sempre mudando de amante, segundo ela, porque ela está sempre se apaixonando, né, acabando e encerrando amores. Mas o que a Leopoldina vai dizer que o legal é o lance da conquista mesmo. Leopoldina não. A Luísa vai dizer que o legal é o lance da conquista. Que para a Leopoldina, agora ela entende, agora ela vê isso, quando ela finalmente conquista aquela amante, é decretada a morte daquele amor. Assim que ela conquista, acabou qualquer esperança, expectativa de viver aquele amor, ela tem que partir para outro. A gente vai ter o primo Julião, que tem uma das frases mais bacanas desse livro, porque ele é o primo pobre do Jorge, né? E ele tá se tornando médico e tal. E ele sempre tem que se orgulhar da pobreza dele, né? Porque senão fica mais feio ainda, na opinião dele. Então, quando ele vai visitar a Luísa, que o Jorge tá fora, os amigos mais próximos do Jorge vão lá visitar ela, né? E tá o Basílio, então, e o Julião. E aí, quando o Julião vai comentar essa impressão, essa conversa que ele teve com o Basílio para o Sebastião, ele vai dizer, ele se defende, né? Ele muda um pouco a história para se defender. Mas aí o narrador diz o seguinte sobre o Julião: "Porque publicamente costumava gloriar-se de uma pobreza que intimamente não cessava de o humilhar." Essa frase é muito boa, é uma das melhores do livro, com certeza. Se eu não me engano, é o Julião mais pra frente, que vai ter outra frase falando sobre a realidade de Portugal, a realidade da Europa, que é uma realidade que a gente comenta muito até hoje, né? "Esta gente toda está velha, cheia de doenças, de catarros, de bexigas, de antigas sífilis. Tudo isto está podre por dentro e por fora. O velho mundo constitucional vai a cair aos pedaços. Necessitam-se homens." Ele fala que é necessário reconstruir também, e que o país há de procurar quem tenha princípios. Mas quem aí tem princípios? Quem tem aí 4 princípios? Ninguém. Tem dívidas, vícios secretos, dentes postiços, mas princípios nem meio. Por consequência, se houver 3 patuscos que se deem ao trabalho de estabelecer meia dúzia de princípios sérios, racionais, modernos, positivos, o país tem de se atirar de joelhos e suplicar-lhes: "Senhores, fazei-me a honra insigne de me pôr o freio nos dentes." Isso é o Brasil também? Há também uma fala a favor da escravidão aberta, assim, no meio de uma reunião, que pra gente, daquela época, já foi meio como ousas, né? E a civilização, não, né? Então, é sempre salpicado. Esse é um livro que está criticando muitas coisas, está criticando uma sociedade, está criticando a religião, até mesmo através da Dona Felicidade, que é um outro personagem secundário. Mas sobre a religião eu me obrigo a ser parcial. Toda vez que um texto camba para isso, eu saio mesmo e venho aqui falar.
Então, primeiro eu vou falar o que o livro fala sobre religião, que é um argumento muito utilizado até hoje também, onde muitos vão repetir isso de uma forma ou de outra, mudando alguma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas isso é sempre falado, sempre atual ainda. E aí o conselheiro, que é um outro amigo ilustre, grava essa palavra ilustre, lá no final do discurso dele vai dizer o seguinte: sou liberal, creio em Deus, mas reconheço que a religião é um freio. E aí o Julião, o primo pobre, diz: para os que o precisam. Riram. O conselheiro respondeu devagar, dispondo na travessa as rodelas do pai. Não precisamos nós, de certo, que somos as classes ilustradas, mas precisa-o a massa do povo, senhor Zuzarte. Senão veríamos aumentar a estatística dos crimes. E aí o Julião responde, né? Pois olha que diz uma grandíssima verdade, repetiu a máxima, modificando-a. A religião é um bridão. Fazia com o gesto o esforço de conter uma mula e pediu mais arroz. Devorava. Então, esse argumento de que a religião é um bridão, né? Essa emborcadura para cavalos, domar, enfim, ou um cabresto, quase que não sai, ou uma muleta, é muito comum. E que apenas uma parte da sociedade vai precisar, porque é deficitária talvez ética, moral, familiarmente, emocionalmente. Seguinte, pessoal, a câmera tava dando bug toda hora, então eu achei que tivesse gravado, mas pelo jeito eu não gravei a resposta, então, a essa argumentação de que a religião seria um cabresto. Seguinte, tem uma ideia lançada, que um argumento lançado que eu vou ler, um argumento bem geral, bem genérico, que é assim: o cético critica Jesus é uma muleta. Ele serve para os fracos, os mancos que precisam de apoio para suportarem a dura realidade da existência. Mas para as pessoas fortes, determinadas, aquelas que podem tocar a vida por si mesmas, ele é totalmente desnecessário. E aí o John Stott, meu amigo, meu parça, vai responder isso com um argumento que eu concordo e acho que é bem elucidativo. Seguinte, John Stott responde: começo a minha resposta concordando com a crítica. Jesus Cristo é de fato uma muleta para o aleijado, para ajudar-nos a caminhar aprumados, assim como ele é também remédio para os doentes espiritualmente, pão para os famintos e água para os sedentos. Não negamos essa afirmação, ela é perfeitamente verdadeira. Ele é até um cabresto para mulas, né? Mas então, todos os seres humanos são aleijados, doentes, famintos e sedentos. A única diferença entre nós não é que alguns são necessitados e outros não. É que, na verdade, alguns reconhecem a sua necessidade, enquanto outros não, por causa do orgulho. Voltamos ao vídeo. Em relação ao filme, eu deixei de ler esse livro pela primeira vez por causa do filme. Eu estava lendo o livro e gostando, fui ver o filme muito erótico, sabe? Um lado assim que eu achei que o livro ia acabar cambando para esse lado. Então eu abandonei o filme e o livro na época. Decidi me redimir e amei. Eu tinha que ter feito isso antes, mas o livro eu achei que... Não sei se é porque é cinema brasileiro, mas assim, eu achei que foi para um lado que não precisava, um lado mesmo, sei lá, até que sensacionalista. Então, essa é a minha única crítica em relação ao filme, eu não tenho como falar mais nada. E é isso, se você gostou desse vídeo, que deu um trabalho, que a câmera tá descarregando o tempo inteiro, por favor, não se esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever aqui no canal. Vou deixar o Instagram em algum lugar da tela. E vejo vocês no próximo vídeo, que será sobre o título é só Silo. Até lá. Obrigada pela visita. Voltem sempre.